Olá, que Deus nos abençoe. Estamos no ar com o programa Espiritismo em Ação. Reconhecemos no mundo atual muitas necessidades de ordem material e espiritual. E hoje vamos falar sobre a campanha de Fraternidade Alta de Souza, uma campanha que proporciona o conforto para muitas famílias, atendendo a muitas dessas necessidades. Para falar sobre esse tema, temos conosco aqui o nosso irmão Calvino Naves, do Centro Espírita O Consolador de Goiânia. Seja bem-vindo, Calvino. Olá, tudo bem? Tudo bem, Calvino. Calvino, o que é a campanha de Fraternidade Alta de Souza e onde ela surgiu? A campanha de Fraternidade Alta de Souza é uma atividade que temos na Casa Espírita, que tem o princípio de objetivos, divulgação da doutrina espírita nos lares, de porta em porta, e também arrecadar donativos para as famílias necessitadas de nossa Casa Espírita, as quais atendemos. Também tem o objetivo de buscar incentivar a comunidade, os lares visitados, a colaboração, a fraternidade e também a solidariedade. Um outro objetivo que temos na campanha Alta de Souza é formar os futuros trabalhadores do bem, incentivando as crianças desde cedo, desde as crianças de 5, 8 anos em diante, a realizar essa prática do bem junto aos lares, se preparando também para o seu futuro. E um último objetivo que nós temos é levar aos caravaneiros, aqueles que participam da campanha, a sua reforma moral, melhorando as condições pessoais de inter-relação com a sua família, a comunidade e também dentro da Casa Espírita. Então são esses os principais objetivos pelos quais a campanha funciona. Muito bem, Calvino. Por que esse trabalho tem o nome, leva o nome da poetisa do Rio Grande do Norte, Alta de Souza? Sim. Quando a campanha de Fraternidade Alta de Souza se iniciou, ela não tinha esse nome Alta de Souza, apenas campanha de fraternidade, por volta de 1953, quando o senhor Nifo de Paula Correia fundou em São Paulo, não tinha esse nome de campanha Alta de Souza, mas sim só campanha de fraternidade. Assim que essa campanha se iniciou nas ruas de São Paulo, patrocinada pela Federação Espírita daquele estado, essa campanha começou a ter um grande apelo, uma grande adesão da população paulista e ela se tornou uma grande campanha inicialmente naquela cidade. E, por causa dessa grande aceitação do público, nós tivemos também a participação do plano espiritual, incentivando os caravaneiros daquela época a continuar aquele trabalho. Então, tinha uma senhora que participava da campanha naquela época, com o senhor Nifo, chamada Dona Meirig, que era uma médium já antiga, uma senhora já de idade, que frequentava a federação e no dia de domingo pela manhã ia na campanha. Então, certo dia, logo quando começou a campanha, ela chegou próximo do senhor Nifo e disse: senhor Nifo, eu queria conversar com o senhor em particular, porque eu estou observando, na visão espiritual que eu tenho, a participação aqui de vários espíritos doentes e tem uma moça que chega com esses espíritos todos em frangalhos, espíritos com os cabelos todos desgrenhados e traz esses espíritos para cá. Será que esses espíritos não estão obsediando o nosso trabalho? Então o senhor Nifo, observando essa pergunta de Dona Meirig, foi até Pedro Leopoldo, se encontrou com Chico Xavier e lá pediu orientação ao Dr. Bezerra sobre essa possível interferência espiritual inferior na campanha. Então, o senhor Nifo obteve a resposta do Chico Xavier que aquela participação daqueles espíritos desencarnados era normal, porque aqueles espíritos eram trazidos para serem tratados nessa campanha e quem os trazia, aquela moça, era Alta de Souza, uma poetisa nascida no Rio Grande do Norte, que tinha desencarnado no início do século XX. Então, por esse motivo de ser Alta de Souza que os trazia, a orientação do Dr. Bezerra é que ela era a verdadeira mentora desse trabalho no Brasil. E por isso, então, voltando a São Paulo, o senhor Nifo, comentando com os caravaneiros, decidiram acrescentar o nome de Alta de Souza à campanha de fraternidade, desde 1954. Calvino, nesse período, ao longo desses anos, devem ter acontecido vários fatos significantes. Você teria alguma história, algum relato importante da campanha que pudesse nos narrar? Recentemente,
no ano de 2005 para 2006, publicamos um livro que tem vários casos, várias narrativas sobre os acontecimentos da campanha Alta de Souza nesses últimos 55 anos, né? Sim. Então, este livro que está aqui, que nós podemos mostrar, chama Lindos Casos da Campanha de Fraternidade Alta de Souza, publicado pela editora Alta de Souza. Então, são mais ou menos uns 60, 65 casos que temos nesse livro, um dos quais aconteceu em Goiânia, por volta do ano de 1997, acontecido aqui no Centro Espírita André Luiz, que funciona no setor Coimbra, em Goiânia, onde os caravaneiros, ao saírem domingo para a campanha Alta de Souza, Sim. percorrendo as ruas do setor Coimbra, depararam-se com um mendigo sentado numa das calçadas, à beira de uma das casas mais abastadas. Então, um setor de classe média, onde existia ali um mendigo parado na esquina, sentado e observando os caravaneiros o que faziam, ali batendo de casa em casa e às vezes até recolhendo alimentos daquelas casas, deixando mensagens. Então, ele se levantou e se dirigiu a um dos caravaneiros perguntando o que era aquilo. E aí o caravaneiro, respondendo para ele, nós estamos fazendo aqui uma campanha de arrecadação de donativos para as famílias carentes do Centro Espírita André Luiz. E, portanto, estamos aqui divulgando essa mensagem. Ele falou, parou um pouco, meditou, esse senhor, já de uns 50 anos, todo maltrapilho, meditou alguns momentos e retirou de um embornal, de um saco que estava com ele, retirou uma caixa de fósforo e falou, eu gostaria também de colaborar com essa campanha e eu gostaria de dar o que eu tenho. Eu não tenho mais do que isso no momento. Tirou a caixa de fósforo e deu, dizendo que aquilo poderia ser útil na cozinha de algum lar, de alguma família, que ele estava querendo colaborar. E era o máximo que eu podia fazer. Então, essa foi um dos casos acontecidos aqui em Goiânia, pelos jovens, narrado pelos jovens do Centro Espírita André Luiz, e que isso representa para nós o verdadeiro sentido da campanha, que não é a quantidade, não é quem doa, mas sim o sentido moral, o sentido evangélico da doação, que é a benemerência de todos para com todos. É o óbolo da viúva. O óbolo da viúva. Então foi esse o caso que aconteceu em Goiânia, que está narrado aqui no livro Lindos Casos da Campanha. Muito bem. Nosso programa hoje falando de campanha de fraternidade Alta de Souza. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Calvino, você mencionou no primeiro bloco um nome de uma personalidade, Ninfo de Paula Correia. Sim. Quem foi, qual foi a importância que ele teve na divulgação da doutrina espírita e para a campanha de fraternidade Alta de Souza? Então, o senhor Ninfo de Paula Correia foi o primeiro caravaneiro, aquele que fundou a campanha em 1953. O seu Ninfo é um antigo trabalhador espírita que trabalhou por mais de 50 anos na divulgação do espiritismo no Brasil. Ele é originário do estado do Mato Grosso, cidade de Poconé, antes de existir a divisão do estado. Então, lá naquele estado, ele frequentava um centro espírita, antigamente a cidade de Campo Grande, uma cidade do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Certo. E lá, por volta da década de 50, então ele conheceu um rapaz que veio do Recife, que chamava Olídio Castro. E esse Olídio Castro, frequentando o mesmo centro que ele, veio com a ideia de fundar uma campanha do quilo, que já existia em Recife já há muitos anos. E, fundando essa campanha do quilo em Campo Grande, o senhor Ninfo, então, se tornou um trabalhador dessa campanha, por enquanto esteve lá. No ano de 1950, 51, o senhor Ninfo se transfere para a cidade de São Paulo, por questão familiar, questão de mudança de emprego, de região, porque ele era soldado do Exército e foi transferido para a cidade de São Paulo, por questão funcional e também de família. E lá ele foi frequentar a Federação Espírita de São Paulo e teve a ideia de lá em São Paulo fundar essa mesma campanha que já funcionava tanto em Recife quanto em Campo Grande. E ele resolveu, então, propor à diretoria da federação que fizesse essa campanha e, no mês de fevereiro de 1953, ele propôs um mês depois, em março, começou, em 3 de março de 1953, começou essa campanha. Então, inicialmente chamava Campanha de Fraternidade, ou seja, mudando o nome de Campanha do Quilo para Campanha de Fraternidade, e a ideia dele central não era só arrecadar alimentos, mas sim divulgar o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus. E ele, então, estudava bastante o Evangelho e passou a divulgar as mensagens que existiam no Evangelho. A primeira foi os órfãos, do capítulo 13 do Evangelho. O seu Ninfo passou a divulgar, então, através de mensagens, de panfletos, as mensagens do Evangelho. E, então, o seu Ninfo passou, mesmo fundador, passou a fundar a campanha em vários locais da cidade de São Paulo e, em seguida, para as cidades do interior. E logo em seguida também veio outros estados, como Goiás, o Distrito Federal, que estava se iniciando na década de 60. Então, ele viajava pelas cidades, fundando a campanha de Fraternidade Alta de Souza e também buscando incentivar as pessoas a continuar. Porque uma coisa era iniciar, outra coisa era perseverar. Então, ele escrevia muitas cartas para as pessoas, de punho próprio, e punha no correio imensa quantidade de cartas, incentivando as pessoas, mandando novas mensagens para que as pessoas continuassem. Então ele foi o fundador e o grande incentivador da campanha, tanto no Brasil quanto também no mundo. Porque quando fomos para Guatemala, no ano de 2001, ou antes um pouco, o seu Ninfo deu a ideia de fundar a campanha também no exterior. Sim. Certo? Inicialmente não pudemos fundar na América Central, mas logo em seguida fundamos em Portugal, fundamos também a campanha em Luanda, na África, e hoje, na América Central, já estamos funcionando a campanha Alta de Souza em Honduras, em Tegucigalpa. Então agora já temos a campanha tanto do Brasil quanto no exterior, por causa dessa divulgação que o senhor Ninfo foi o motivador. A campanha, ela tem restrição quanto a participantes? Por exemplo, criança pode participar? Perfeitamente. Nas nossas casas espíritas, desde a década de 50, nós temos a participação das crianças. Por quê? Com essa preocupação que eu falei no início, dos objetivos, que é a campanha se perpetuar através dos anos, então, desde o início foi a motivação da criança participar, porque o seu Ninfo tinha os meninos também dele e ele levava as crianças para participar da campanha com ele. Então, um dos objetivos principais da campanha é motivar as crianças para se iniciarem no trabalho do bem, porque a criança, um espírito reencarnado, ela traz as mesmas dificuldades que temos nós adultos.
E entendemos, dentro dos objetivos da campanha, que a criança se iniciando nesse trabalho poderá também se melhorar nessa vida, corrigindo antigos defeitos, como orgulho, não é? A prepotência e arraigados no espírito, e a campanha vaidade leva esses espíritos renascidos de pouco tempo já se acostumarem com o trabalho do bem, melhorando a sua condição espiritual, ajudando o centro espírita, a comunidade e a sua própria família. Calvino, e para a Casa Espírita, qual é a importância, que influência tem nos trabalhos, nas atividades da Casa Espírita, essa atividade de campanha de fraternidade? Muito bem. A campanha de fraternidade Alta de Souza é muito importante para a Casa Espírita. Por quê? Porque ela é um ponta de lança dessa casa dentro da comunidade, ou seja, é um trabalho que existe na Casa Espírita, que vai além das fronteiras da casa, chegando até dentro dos lares. É o motivo do centro ir para casa da pessoa. Então a campanha funciona como um elo muito importante entre a Casa Espírita e a sociedade, mostrando à comunidade local que é preciso fazer o bem, seja quem for, então incentivando a solidariedade, a caridade, o bem ao próximo. Então esse é o grande fator. E além disso, a campanha Alta de Souza também tem o fator de desobsessão coletiva. Ou seja, a Casa Espírita, como um posto de socorro do plano espiritual aqui na Terra, propõe também a desobsessão coletiva próprio dentro da Casa Espírita, como na comunidade. Então, quando a campanha sai às ruas, a equipe espiritual do Centro Espírita vai junto, recolhendo aquelas entidades que estão ali nas esquinas, próximo dos locais de vício ou de degradação, levando essas entidades enfermas para os ambientes espirituais da Casa Espírita, proporcionando o auxílio, a limpeza no bairro, uma limpeza espiritual no bairro, por onde a campanha passa, porque é de todo domingo. Então, um trabalho metódico que sai todos os domingos fazendo essa limpeza espiritual e esse melhoramento espiritual nas comunidades. No próximo bloco, nós vamos voltar a esse assunto da desobsessão, porque é um assunto interessante que carece de maiores detalhes. Maiores detalhes. Nós vamos para um breve intervalo e nós continuamos no próximo bloco o nosso tema de hoje, Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Fique conosco.
Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre campanha de fraternidade Alta de Souza. Calvino, nós sabemos que a campanha, pelo que você nos relatou, é uma atividade simples, é uma atividade que não requer muita sofisticação, Exato. Mas deve ter uma metodologia. Você podia mencionar para nós alguma coisa nesse sentido? Muito bem. A campanha de fraternidade Alta de Souza é uma atividade muito simples de ser realizada na casa espírita. Por quê? Porque ela não requer muitos pré-requisitos, além de boa vontade, um pouco de disciplina e as pessoas estarem nutridas por esse sentimento de fraternidade. Então, baseados nisso, nós saímos todos os dias de domingo, pela manhã. Algumas casas também podem fazer esse trabalho aos sábados, pela manhã ou pela tarde, domingo também. Então, nós temos essa atividade sendo realizada da seguinte maneira. Nós reunimos caravaneiros ali 8 horas da manhã no Centro Espírita, no domingo ou no sábado, ou o horário que for estabelecido, e aí fazemos uma pequena preparação, lendo o Evangelho, fazendo prece, lemos uma poesia de Alta de Souza, explicamos como é realizado o trabalho, fazemos uma prece e depois cantamos o hino Alegria Cristã. Certo. Essa preparação rápida dá fortaleza para os caravaneiros dos objetivos, porque lendo o Evangelho, fazendo prece, sintonizando com os mentores, com os patrocinadores espirituais, vamos às ruas preparados com o material, naturalmente já preparado, certo, sacolas, mensagens, né? Material de fazer a campanha, vamos às ruas fazendo esse trabalho de distribuição, vamos de lar em lar, visitando casa por casa, deixando saquinhos, mensagens e explicando que na semana seguinte a gente retornará ao lar, certo? Quando, voltando na outra semana, nós distribuímos uma outra mensagem espírita de consolo àquele lar, e aí sim a gente sai naquele dia, faz esse trabalho de preparação, vai às ruas, retorna ao centro espírita, fazemos ali uma avaliação, organização do material, fazemos a prece final, e na semana seguinte só muda o material que não tem os saquinhos, tem as sacolas, né, e novas mensagens. E então fazemos a mesma coisa, voltamos para a casa espírita, fazemos esse encerramento. E uma coisa interessante é que a campanha é tão simples que ela pode conter as crianças, jovens e adultos ao mesmo tempo, numa única campanha. Ótimo. Enquanto na evangelização infantil temos um trabalho voltado exclusivamente para atender a criança, a mocidade ao jovem e os adultos, na campanha nós podemos unir os três públicos, provocando uma confraternização dos trabalhadores da casa espírita, mostrando à comunidade a importância da união da família, a união pelo trabalho, a união pelo bem. Então a campanha é isso. Parece que você tem inclusive aí uma... E essa metodologia que nós expomos está aqui explicitada na Bases e Regulamentos da Campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é um opúsculo, poucas páginas, editado pela editora Alta de Souza, a qual é usado todos os domingos na hora da preparação. E tem um passo a passo aí como realizar a campanha. Exatamente. Aqui tem um capítulo destinado a mostrar como realiza a campanha, e também temos um outro livro, que é esse Campanha de Fraternidade Alta de Souza, que também está mais detalhado para estudos na Casa Espírita, para cursos. E, além do mais, temos um site chamado www.centroespírita.com. E lá nesse site tem um link para a Campanha Alta de Souza, onde é demonstrado, até com pequenos vídeos, como é feito a campanha nas ruas. Que é o que nós vamos assistir agora. Perfeito. Nós vamos ver uma matéria que vai mostrar a realização de forma simples, a realização da campanha. Pois não. Fiquem conosco assistindo o vídeo. Os trabalhadores se reúnem na sede do Centro Espírita em dia e hora pré-estabelecidos. Uma sugestão é que o trabalho aconteça aos domingos. A preparação para a atividade é realizada com o estudo e a canção da Alegria Cristã, considerada o hino da campanha de Fraternidade Alta de Souza.
Após a música, o coordenador divide os caravaneiros em duplas. Todos saem às ruas para o início da campanha. A campanha tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita nos lares. De porta em porta, os trabalhadores levam os ensinamentos do Cristo através de mensagens impressas. O trabalho é dividido em 2 etapas. A primeira é a distribuição da mensagem, da carta pedido e de 2 saquinhos simbólicos. A segunda é a arrecadação dos donativos, que serão distribuídos às famílias carentes. Após o encerramento dos trabalhos nas ruas, todos voltam para a sede onde separam os alimentos, fazem a avaliação do trabalho e prece final. No alvorecer deste novo milênio, a campanha de Fraternidade Alta de Souza sai em caravana inspirada no exemplo vivo do apóstolo Paulo de Tarso, fazendo brilhar novamente nas terras do Cruzeiro a mensagem do Cristo, sob a bandeira consoladora da doutrina espírita. Calvino, a matéria foi apresentada, nos mostrou ali então a realização da campanha, a preparação inclusive, a preparação. Né? E eu te pergunto, o novato que chega na casa espírita, ele pode participar da campanha? Porque você falou da possibilidade da criança, do adulto, do jovem, mas e o novato que não tem experiência, que não tem lida com a doutrina espírita, ele está qualificado, ele está adequado a realizar a campanha também? Então, as pessoas que entram na casa espírita, normalmente, elas vão por vários caminhos. Vem da reunião pública, às vezes é um jovem que está iniciando na mocidade, não conhece nada. Né? A própria criança que pode ser iniciada na casa espírita sem que essa casa tenha maior preparação para que ela conheça a campanha. Então, o considerado novato, ele é convidado, logo que chega na campanha, a acompanhar os caravaneiros, observando como é feito o trabalho. E não inicialmente já abordando os lares. Então ela vai acompanhando, participa da preparação, essa pessoa novata, participa da preparação, observa durante alguns dias, durante algumas semanas, e logo em seguida, ele começando a participar da campanha, no domingo pela manhã, ele é convidado a frequentar cursos na casa espírita, é convidado a frequentar reunião pública, é convidado ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse novato, ele vai se integrando na casa espírita, principalmente hoje as casas espíritas, em relação a outras décadas, nós temos melhores formas de integração, como cursos sistematizados, né? Uma mocidade espírita que tem os cursos organizados, facilita muito para os jovens se integrar na campanha. Hoje, as evangelizações infantis das casas espíritas são muito bem organizadas, pedagogicamente, em termos de formação de evangelizadoras. Então, essa criança, esse jovem, e mesmo esse frequentador da reunião pública ou dos cursos, vai se integrando na campanha, inicialmente participando como apenas como ouvinte, apenas como uma pessoa que vai vibrar pelo trabalho, mas logo em seguida ela começa a participar, que ela já vai se integrando no espírito da casa, tanto dos estudos quanto das práticas. Muito bem, nós reparamos que é uma atividade que realmente traz muitos benefícios para a casa espírita. A atividade do bem sempre traz bons benefícios, né? A casa espírita, Calvino, que queira implantar a campanha de Fraternidade Alta de Souza, como ela deve se proceder rapidamente para nós? Muito bem. A casa espírita que deseja fundar uma campanha ou um posto de assistência, ela poderá se comunicar com a casa que funciona ao lado, que funciona perto, aonde ela vai, nessa casa espírita, buscar os recursos que lá já existem para conhecer a campanha. E também, essa pessoa que quer fundar a casa espírita, poderá também, fundar a campanha Alta de Souza, poderá também consultar no nosso site, que tem todos os passos destinados à fundação da campanha. Aquele que eu citei, www.centroespírita.com, e acessar os livros da editora Alta de Souza. E assim ela poderá fundar a campanha. Muito bem, nós tivemos aqui no nosso programa Espiritismo em Ação a presença do nosso irmão Calvino Naves, que falou conosco a respeito da campanha de Fraternidade Alta de Souza. Quem quiser maior esclarecimento, consulte, por favor, o site ocentroespírita.com. E também, nesse site, nós vamos encontrar links, né, com acesso a essas informações. Fiquem com Deus, tenham todos um bom dia. Graças a Deus.